Boa noite e obrigada por estarem aqui hoje. Antes de começar, eu gostaria de agradecer ao professor Pedro Wittes pelo convite e oportunidade de dialogar com vocês aqui no 11º Fórum Estadual de Educação de Surdos. Estendo ainda meu agradecimento ao grupo de pesquisa GIPS. É um prazer imenso compartilhar este espaço com todos vocês. Minha fala nesta noite será focada no ensino virtual para surdos no contexto da pandemia da Covid-19. Este cenário emergencial ainda não terminou, então não podemos falar de algo que já passou, mas podemos falar, de certo modo, do que vivenciamos no ano passado e das mudanças que possivelmente se darão num futuro próximo. Atualmente, a propagação da pandemia da Covid-19 no contexto europeu pode ser observada na imagem que apresento ao lado. Ao longo da minha fala, tentarei ao máximo passar uma visão geral do que aconteceu, do que ainda está acontecendo em relação ao ensino remoto no contexto pandêmico, com uma atenção especial às demandas e características da população surda. Obviamente, eu vou me ater àquilo que tenho vivenciado, ou seja, o contexto europeu, particularmente a Itália. E o que eu gostaria de trazer para vocês é uma comparação de como se dava o ensino à distância e o ensino remoto para surdos antes da pandemia e o que está mudando agora em função da evolução das tecnologias de comunicação e informação, somadas ao momento confuso em que a maioria das escolas está vivendo. Então, eu vou me focar, de certo modo, na evolução da definição de educação à distância, como ela se dava, sua definição formal antes da pandemia, o que de fato vivenciamos no cenário durante a pandemia, isto é, aquilo que tem se materializado enquanto ensino à distância e ensino remoto no cenário da virtualidade, e o que podemos esperar em relação a isso num futuro próximo. Naturalmente, minha discussão será centrada nos aspectos da educação de surdos, abordando também alguns pontos sobre o ensino de línguas de sinais. Meu foco se dará em 3 configurações específicas: ambientes de ensino presencial, ensino híbrido e, é claro, ensino remoto. Partindo agora para uma visão mais geral sobre o que estava acontecendo e quais tecnologias pertinentes estavam sendo empregadas na educação de surdos antes da pandemia começar, uma pesquisa realizada por mim mesma, exatamente há 10 anos, mostrou que, na Itália, as tecnologias da informação e comunicação estavam sendo empregadas no ensino de surdos, principalmente de 3 formas: como apoio na aprendizagem de leitura e escrita, especialmente nas situações de uso de bancos de palavras para a produção de textos escritos, bem como quadros interativos nos quais o professor pode escrever, incluir anotações, etc., e buscar outros recursos para as aulas. Estes documentos podem ser acessados posteriormente pelos alunos surdos, de modo que o foco deles possa se ater nas lições em tempo real, expandindo assim o acesso ao conteúdo abordado durante as aulas. Este caso específico ocorre em configurações de ensino presencial, conforme destaquei aqui. Particularmente, o uso das tecnologias tem sido bem recebido, porque a produção de texto em formatos eletrônicos e computadores permite correções, dispensando outros recursos como canetas vermelhas, marcadores ou outros que poderiam desmotivar os alunos. Por isso, a introdução destes recursos tecnológicos na escola foi bem aceito no caso específico da educação de surdos. Em se tratando do ensino híbrido, o ensino híbrido pela via da virtualidade possibilita configurações mais interativas online. Nos casos em que a virtualidade e este tipo de ensino são implementados, são necessários investimentos mais consideráveis em tecnologias. Para essa modalidade de ensino, existe uma plataforma chamada Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem, que organiza os programas
permitindo a coordenação de todo o conteúdo e agrega possibilidades de discussões via chats e fóruns. No ensino presencial, as aulas ocorrem principalmente em laboratórios e por meio de conteúdos pautados na experiência dos alunos. Deste modo, o ensino presencial e o ensino à distância são organizados de forma coordenada, de modo que o primeiro funciona como suporte para o segundo e vice-versa. Já nos casos envolvendo virtualidade e ensino remoto, todo o processo educacional se dá online. Assim, todo o conteúdo e interações ocorrem por esta via, com o suporte do sistema de gerenciamento que mencionei anteriormente. O sistema de gerenciamento de aprendizagem normalmente permite que os professores façam o controle de frequência dos alunos matriculados. Permite que os professores respondam perguntas por meio de chats, dentre outros vários recursos, tal qual se espera das aulas presenciais. Antes de continuar, eu gostaria de apresentar uma breve visão geral do que significa ser surdo no contexto escolar italiano. Isso de modo geral, sem focar especificamente no contexto pandêmico. Crianças surdas normalmente frequentam escolas públicas, salvo alguns casos que acabam indo para escolas especializadas para surdos. Não há muitas escolas desse tipo na Itália. Sendo mais específica, existe apenas uma, com unidades em diferentes lugares da Itália. A educação regular é ofertada para alunos surdos e ouvintes simultaneamente. Eles normalmente vão para a escola juntos. No entanto, o aluno surdo conta com um professor de apoio, um auxiliar de comunicação ou, em alguns casos, um intérprete. Reforçando, são raros os casos com tradutores e intérpretes em sala de aula. Normalmente isso ocorre em casos esporádicos ou em mediações de projetos, ao invés de situações regulares. De qualquer modo, tendo em vista as necessidades específicas dos alunos, currículos específicos podem ser elaborados nos casos em que os alunos demonstram dificuldade adicional, normalmente oriundas da surdez ou combinadas a ela. É o caso, por exemplo, de alunos surdos-cegos ou alunos que são surdos, mas apresentam algum atraso na aprendizagem pela coexistência de algum tipo de deficiência. O currículo é uniforme. Ele é publicado pelo Ministério da Educação para todos os níveis de escolaridade. Assim, não existe um currículo específico para surdos, além daqueles elaborados localmente, de acordo com demandas específicas dos alunos, conforme eu mencionei. Em se tratando do ensino presencial, vou relatar um exemplo de uma tecnologia frequentemente utilizada em salas de aula com surdos. Trata-se de uma plataforma vinculada a um projeto chamado LODE, que funcionou entre 2009 e 2016. A plataforma foi desenvolvida pela Universidade de Bozen e posteriormente apoiada e financiada pela Fondazione Bruno Kessler. O público-alvo da plataforma consistia em crianças surdas abaixo de 13 anos. A plataforma era basicamente um espaço de ensino virtual para ensinar crianças surdas e ouvintes a aprenderem a ler e escrever, através da exposição de histórias altamente visuais, conforme vocês podem observar nas imagens do slide, acompanhadas de textos simplificados ao lado das imagens. Em todo o projeto, as histórias eram selecionadas de modo a despertar a curiosidade das crianças em relação às narrativas e motivá-las a interagir. Naturalmente, a utilização de um sistema de ensino ou plataforma virtual como esta requer, em termos de organização escolar e aprendizagem, que o professor selecione o conteúdo e use a plataforma como um suporte para o ensino. Do contrário,
É possível que os alunos utilizem a plataforma por conta própria, mas isso tornaria impossível monitorar e acompanhar o seu desenvolvimento. Falando agora sobre o ensino híbrido, um dos projetos no qual eu trabalhei pessoalmente e gostaria de compartilhar com vocês é o projeto Leonardo da Vinci Del Toy, executado no período de 2009 a 2011, e consistia em uma versão melhorada do primeiro projeto DEAL. O projeto DEAL foi elaborado para ensinar línguas estrangeiras para alunos surdos do ensino médio, inicialmente alemão, italiano e espanhol, e posteriormente, na versão TOY, o inglês também. O ensino se pautava no uso de plataformas virtuais, como o Moodle e o Ada. Nessas plataformas, o conteúdo era apresentado com hiperlinks, que continham vídeos curtos com explicações em sinais. Em resumo, havia textos com hiperlinks em palavras que, quando clicados, abriam vídeos com pequenas explicações sobre o conteúdo ou detalhes do texto que seriam usados na língua estrangeira naquele contexto específico. Já o conteúdo era organizado por um professor de língua estrangeira na modalidade remota, por meio de vídeos, por exemplo. Neste caso, havia ainda interações em tempo real entre o professor e o aluno, com o apoio de um intérprete. O problema deste tipo de interação era que, pelo fato de o professor estar distante dos alunos, surgiam algumas dificuldades específicas, oriundas da pouca experiência do professor com a ideia de ensino à distância e também de ensinar alunos surdos. Era particularmente difícil para eles expressarem conteúdos metalinguísticos, também pelo fato de que, como vocês sabem, nessa relação professor, aluno, surdo, intérprete, é requerido que o intérprete seja capaz de transformar informações metalinguísticas de uma língua estrangeira para a língua de sinais. Essa interação se mostrava bastante complexa e exigia que o professor não se ancorasse somente no intérprete, mas também em chats e mensagens escritas. Embora houvesse limitações, começaram a surgir algumas estratégias de adaptações. Em síntese, em 2009, o desenvolvimento das tecnologias focado na educação de surdos estava em seu estágio inicial. As plataformas de ensino virtual se centravam no compartilhamento de textos e documentos para a aprendizagem e compreensão dos surdos. Era difícil utilizar vídeos em tempo real por várias razões, como computadores com memória insuficiente ou no gerenciamento de compartilhamento de vídeos, ou seja, basicamente questões tecnológicas, banda de internet insuficiente e professores que não tinham formação específica para o ensino remoto e, mais especificamente, para a educação especial remota. Assim, em 2009, a pergunta que pairava era: como podemos melhorar os sistemas de ensino à distância para pessoas com surdez ou deficiência auditiva e como aprimorar a acessibilidade de textos sem depender de textos? Isso porque a grande maioria das plataformas eram construídas por meio de textos. Quando começamos a trabalhar nisso, o projeto ELGE, conduzido na Áustria, trouxe condições para o ensino virtual para pessoas com surdez e deficiência auditiva, o que consistia em incluir a língua de sinais como parte integral dos procedimentos de elaboração do ensino à distância. Considerando e fixando a ideia de que a mera tradução do conteúdo produzido na língua oral para a língua de sinais pode não ser suficiente,
Isso é muito importante por se tratar de uma questão comumente negligenciada quando pensamos na elaboração de conteúdos para surdos. Negligenciamos o fato de que a tradução de um conteúdo produzido pensado em um público ouvinte pode não ser tão acessível para pessoas surdas. Assim, mais adaptações pensadas nas necessidades específicas dos surdos precisam ser implementadas. Além disso, o conteúdo e a plataforma de ensino à distância precisam apresentar usabilidade em uma perspectiva visual, o que demanda bastante conteúdo visual, pensando, ao desenhar a plataforma, nas condições que vão possibilitar sua utilização por pessoas surdas e deficientes auditivas. Reforçando, ainda se tratava naquele momento de algo em estágio inicial, também em relação ao compartilhamento de conteúdo na modalidade virtual. A segunda parte, na verdade, é algo bastante distante do que temos agora, uma vez que, atualmente, as pessoas surdas têm pleno acesso e estão mais confortáveis em compartilhar seus próprios conteúdos com tranquilidade na internet. Então, ao longo dessas ideias e orientações que emergiram dos estudos que estávamos conduzindo naquele momento sobre as plataformas de ensino à distância, veio o projeto FIRB-Visel, que na verdade caminhava junto com o projeto Deltoy, mas tinha uma perspectiva bastante diferente. O objetivo do FIRB-Visel consistia em melhorar as habilidades de letramento de jovens adultos surdos sinalizantes ou não. Isto era feito por meio de ambientes fortemente visuais de ensino à distância, centrados em surdos, os DELE, nos quais os usuários se moviam utilizando um avatar em uma simulação de campus, o que para nós configurava um método de aprendizagem. O objetivo, novamente, era reduzir as barreiras metalinguísticas que as pessoas surdas encontram devido à navegação textual, para focar na aprendizagem por meio de atividades, o que se centrava na facilitação por meio de pistas visuais. O que tentávamos criar era um sistema que não exigisse esforço extra dos surdos durante a navegação, direcionando o esforço anteriormente exigido para a realização das tarefas. Assim, fizemos o máximo para eliminar a utilização de textos durante a navegação pelo sistema. Para este fim, perpassamos uma série de metáforas e reflexões acerca do sentido de assumir uma cognição corporificada, retomando experiências visuais e sensoriais dos surdos, e que não fossem relacionadas à audição. Assim, empregamos também o uso de contação de histórias como metáfora para a navegação no sistema, aspectos sensoriais e metáforas de reconhecimento de funcionalidade. O resultado dessas reflexões foi o desenvolvimento do que chamamos aqui de ambientes de ensino à distância centrados em surdos, representado pela sigla DELE. O que vocês veem no slide costumava ser a página inicial do ambiente. Os alunos utilizavam o botão verde para acessar a área e o tutor ou professor o botão vermelho. Uma vez que o professor acessasse o sistema, esta tela podia ser visualizada. Como vocês podem notar, um sistema interativo fortemente visual, possibilitando que o professor criasse uma trilha de aprendizagem no formato de um diagrama. Cada um desses blocos que vocês veem consistia em uma atividade específica, e todo este sistema se desenvolvia dentro da plataforma de aprendizagem. Dentro do sistema de aprendizagem, as atividades eram estruturadas em diferentes conteúdos, materiais criados pelos alunos, campos, chat, fórum, etc. Essa estrutura seria então visualizada conforme apresento aqui, utilizando o campus como uma metáfora para a navegação. O início da trilha de aprendizagem seria o mesmo prédio principal que qualquer aluno encontraria ao se aproximar do campus. Assim, ao iniciar, esse seria o primeiro prédio que os alunos deveriam entrar.
Outras instalações seriam destinadas a tutoriais ou configurações principais da plataforma de aprendizagem. Ao clicar em configurações, os alunos seriam direcionados a uma página, mais uma vez fortemente visual, em que pudessem customizar a aparência do avatar. Aqui vocês veem o boneco, as cores da fonte, conforme se observa aqui, o modo como a casa seria apresentada, bem como outras configurações técnicas relacionadas ao vídeo e ao microfone. Continuando com a metáfora do campus, os alunos teriam outros conteúdos para interagir, como a praça, piazza, onde o aluno pode encontrar outros alunos e interagir em um tipo de fórum. A universidade, em que a maioria dos cursos seria armazenado, a casa, em que as customizações poderiam ser feitas, e o bar, que imaginamos como um local em que o estudante pudesse dialogar imediatamente online com outro aluno que estivesse conectado ao mesmo tempo. Ao entrar na universidade, essa seria uma aparência aproximada do modo como a seleção dos cursos poderia acontecer. Assim, os alunos podem escolher, a partir de um quadro, como este, o curso que pretendem fazer e então iniciar a trilha de aprendizagem. Então, finalmente, aqui seria o momento em que o curso seria desenvolvido. Como podem ver aqui, haveria uma apresentação do curso e os conteúdos vinculados a ele. Aqui na parte inferior, o aluno pode controlar a navegação, voltar, realizar exames, verificar o portfólio, ou seja, verificar em quais exames já foi aprovado, responder, fazer questões, realizar outras atividades. Como podem ver, o sistema foi integralmente desenhado para simular um campus, no qual o aluno pode se movimentar e realizar atividades. Além disso, na casa, há outras atividades que o aluno pode realizar. Neste caso específico, vocês podem ver a metáfora de uma casa em que o aluno é representado pelo avatar, e o avatar pode selecionar quais atividades realizar. Como podem observar aqui, há um jornal sobre a mesa. Clicar nele direciona o aluno para uma outra página. Nesta página, o aluno pode selecionar diferentes possibilidades de notícia para ler. Neste caso, se selecionarmos estádio, que serve como uma metáfora para notícias relacionadas ao esporte, seremos direcionados a esta página, onde o aluno poderá escolher como ler a notícia, por texto, vídeo sinalizado ou signwriting. Neste período do projeto, começávamos também a experimentar e testar o uso do signwriting na educação de surdos. Aqui, de volta à tela de configurações. Como podem ver, ela se modifica. Uma vez cadastrado, essas seriam as opções que o aluno poderia escolher estudando de casa. O desenvolvimento do sistema criou um ambiente de ensino e também de recreação, onde nós precisamos usar com complexidade uma série de estímulos para recriar esse ambiente inspirado no dia a dia de um aluno. E esse é o caso das metáforas do campus universitário, da casa dos alunos, em ambientes pessoais e da avaliação inicial da competência dos usuários. Depois, temos o objetivo dos alunos, o que chamamos de Master, reunindo uma série de atividades para atingir uma habilidade. A construção colaborativa de conhecimento, dedicando espaços para chats, fóruns, trocas em línguas de sinais, em vídeo e em mensagens. Essa é a parte da socialização que seria mantida. E além disso, todo o sistema de ensino teria o apoio desse ambiente,
que tenta recriar um campus, possibilitando que a falta de confiança inicial na aprendizagem e produção de textos escritos seja superada. Isso é algo que observamos com frequência em alunos surdos, pois eles desenvolvem, devido a uma longa exposição a dificuldades no que diz respeito à alfabetização na língua oral, à interação na língua oral e etc. Vemos com frequência uma desconfiança no que diz respeito à leitura e escrita. Então, o fato de que eliminamos a maioria do estímulo textual até o momento que o aluno precisa interagir com o texto em si, tende a ser mais divertida essa interação, tornando as tarefas mais fáceis. Também apresenta-se uma navegação intuitiva, possibilitando que o usuário foque nos objetivos da atividade, oferecendo alternativas que são adaptáveis às características dos usuários, com diferentes níveis de habilidades. Foi o que mostrei no começo da apresentação, quando mostrei como os professores podem criar o próprio conteúdo. Acelerando um pouco para os dias de hoje, o que vemos acontecer na educação à distância e no ensino remoto é que um número considerável de professores e alunos precisaram rapidamente se adaptar aos contextos remotos ao mesmo tempo. Isso significa que tivemos pouco tempo para nos adaptar ao contexto remoto. E também, se vocês se lembrarem de quando a pandemia começou a se espalhar pela Europa e também no hemisfério ocidental do mundo, na verdade, estávamos todos em lockdown, todos estávamos em casa. E não havia nenhuma indicação de qual plataforma de educação à distância usar, pelo menos não naquele momento. Foi preciso algum tempo, algo como uma semana ou duas, mas gradualmente, aqui na Itália, a maioria das escolas migrou para o Google Classroom, para continuar dando aulas. O Google Classroom é uma plataforma de ensino desenvolvida pelo Google para escolas, que já existia antes da pandemia, e foi a solução mais rápida e uma das melhores soluções que as escolas encontraram durante a pandemia. Da mesma maneira que outros sistemas de educação à distância, o Classroom também tinha sua navegação pautada em textos. A integração com o vídeo existia, mas havia um nível baixo de interação com o vídeo. Quero dizer, por exemplo, a possibilidade de mudar o lugar do vídeo na tela, sua aparência, ou o fato de que o vídeo seguia a locução da voz, o que já pode ter acontecido com vocês. Caso todos os microfones estivessem ligados, ou alguns ligados e outros desligados, e se alguém tossisse ou se tivesse algum barulho, a organização dos vídeos na tela mudavam, e a pessoa que fez o barulho passava a ser o orador, o que fugia do controle do professor. Não é a melhor situação quando se trata de educação de surdos, pois, precisando usar a visão, o fato da tela mudar constantemente, mudando as telas das pessoas de posição, cria confusão para saber quem estava falando, e sobre o vídeo de alguém simplesmente ligar sem nenhuma razão específica. Além disso, a plataforma tinha o vídeo focado no professor e no conteúdo. Isso dava um problema para os monitores e professores de apoio, pois eles precisavam estar atentos à interação na tela para dar o suporte para os alunos com deficiência. No momento que o professor de apoio precisava falar com um aluno em uma determinada situação, isso não era possível, pois o foco principal da tela estava no professor. Todos os alunos ficam facilmente distraídos por fatores do ambiente ou por tédio.
No caso dos alunos surdos, isso é ainda mais acentuado, pois é bem comum que os alunos surdos acabem virando o rosto na outra direção, que não a do professor, ou porque estão cansados ou entediados, ou por outras razões. Então, é muito difícil, no contexto remoto, manter a atenção dos alunos centrada no professor. Para essa apresentação, eu entrevistei alguns professores para aprender mais sobre a experiência deles e ter mais informações para compartilhar com vocês. Eu quero agradecer muito a uma professora de Piedmont, na Itália, que foi muito generosa em explicar para mim suas dificuldades e também as dificuldades dos alunos dela durante a pandemia, especialmente na fase inicial da pandemia. Trago aqui como um estudo de caso, no qual a professora tem uma vasta experiência na educação de surdos e ela usa língua de sinais no ensino. Neste caso específico, o aluno tem 15 anos, tem surdez profunda bilateral, é oralizado, foi exposto à língua de sinais por apenas um ano e então possui carência de uma verbalização adequada e organização sintática. Então, estamos falando de um adolescente que não tem nenhuma língua, que tem uma língua falada, a língua oral, com apenas poucas palavras, algumas verbalizações, então não é capaz de expressar-se completamente na língua oral. E por outro lado, tem uma habilidade muito inicial na língua de sinais, tendo dificuldades de sinalizar uma frase inteira apropriadamente. Nessa situação, a pandemia começou e a professora precisou começar a interagir com esses alunos usando a educação à distância na primeira parte da pandemia. Posteriormente, com o sistema parcial de aulas presenciais, com máscaras cobrindo a boca e o nariz, eu imagino que vocês tenham alguma ideia do que o uso de máscara significa para os alunos. Vou falar disso depois. No ensino remoto, ela relata que precisava estimular os alunos para mantê-los prestando atenção na aula, sem que eles se distraíssem facilmente. Para esse propósito, ela precisava alternar entre o Classroom e o WhatsApp, ou para mandar mensagens ou para fazer chamadas de vídeo com os alunos. Então, imagine a situação. O aluno está online no Classroom, a plataforma de ensino remoto, e com o WhatsApp aberto, para falar com o professor. Outra forma que a professora me relatou foi mandar jogos de palavras ou vídeos com legendas, com tópicos interessantes para os alunos, o que os fazia prestar atenção ao conteúdo e, ao mesmo tempo, treinar a língua. No caso das aulas presenciais, quando o lockdown foi gradualmente afrouxado e os alunos puderam retornar para a escola, principalmente os alunos com necessidades específicas que puderam voltar para a escola mais regularmente, mais especificamente 3 dias da semana. Nesses casos, a necessidade do uso de máscaras dificultou a interação do professor com os alunos. Primeiro, porque a máscara cobre a boca, impossibilitando a realização da leitura labial, de se enxergar os lábios mexendo. As máscaras ficam facilmente úmidas com o uso, e as máscaras transparentes refletem a luz, deixando o interlocutor desconfortável. Outro problema dessa situação é que a falta de interação levava ao isolamento e à perda de habilidades linguísticas. Então, essas foram outras dificuldades enfrentadas pelos professores. E aqui, novamente, mostro um exemplo do que expliquei sobre a máscara. Aqui podemos ver que os lábios estão totalmente cobertos, tornando impossível a visualização pelo aluno surdo. Neste outro caso, os lábios estão visíveis,
mas a máscara fica úmida facilmente, o que causa um embaçamento e dificulta a visualização também. E no último caso, vocês podem observar que a luz é refletida pela máscara, então é difícil para o interlocutor ver o movimento exato. Então, em todos os casos, isso representa uma dificuldade. A maioria dos professores com quem conversei afirmou que o uso do Face Shield era a melhor solução para a interação com os surdos. Entretanto, o Face Shield não protege o professor da mesma forma que a máscara protege. E, finalmente, voltando a falar sobre tecnologia para a educação de surdos, eu vou falar brevemente de alguns sistemas de aula em formato remoto que eu uso. Eu já falei do Classroom, agora eu vou falar brevemente do Microsoft Teams e do Zoom. Sobre o Microsoft Teams, é evidente que esse sistema foi desenhado para o uso de empresas, onde há apenas algumas pessoas conectadas, ou no caso que as pessoas acessam a sala sem o objetivo de se engajar de forma ativa com a reunião, e sim mais para pessoas que estão assistindo um seminário de forma mais passiva, ou tendo a possibilidade de interagir em turnos. No caso de situações mais atribuladas, por exemplo, onde o professor interage com os alunos de forma mais frequente, a plataforma apresenta alguns problemas. Primeiro, em termos de memória e recursos que são demandados do computador. A plataforma demanda muito do computador, tendo frequentes travamentos, assim como pessoas que relatam não conseguir entrar nos sistemas por variadas razões. Apresentações com vídeos são difíceis de lidar quando combinadas com a apresentação do orador. Problemas de ocupação da tela de vídeo do professor e dos slides também ocorrem. Isso é especialmente problematizador quando se trata de aulas em ou de línguas de sinais. Pois, se eu estou ensinando língua de sinais, eu preciso mostrar os sinais, mostrar as configurações de mão. Então, os slides não podem tomar mais espaço de tela do que os sinais, e vice-versa. Então, em minha experiência, nas minhas aulas de língua de sinais, eu precisava deletar os slides da tela quase que totalmente. Na plataforma, os alunos não ficam visíveis, a não ser que falem alguma coisa ou façam algum barulho. Então, eles estariam competindo com o professor por espaço e visibilidade na tela. Em alguns ambientes domésticos, havia barulhos acidentais. O espaço e a visibilidade na tela abruptamente mudava de um aluno para o outro, dificultando a comunicação em língua de sinais, uma vez que a comunicação pode ser subitamente interrompida. Os problemas apresentados pelo Microsoft Teams foram parcialmente resolvidos, como os que apresentarei do Zoom. Mas, novamente, pensando no início da pandemia em 2020, quando tudo começou, nós precisávamos entender em qual plataforma estávamos e como utilizaríamos tal plataforma. No caso do Zoom, ele é mais fácil de usar, apresenta uma navegação mais intuitiva e é mais leve para o computador, exigindo menos memória. Inicialmente, ele é mais suscetível a ataques de hackers, então houve problemas de privacidade, de modo que muitas escolas evitavam usar o Zoom, pois precisavam proteger a privacidade dos alunos. Em muitos casos, tinham alunos menores de idade, então era uma questão bem complicada para os professores. Além disso, a visualização de mais de uma tela é possível no Zoom, mas inicialmente era limitado até 9 telas. Agora, acho que o número de telas que é possível ver ao usar-se o Zoom é 12 ou 16. Não me lembro ao certo, mas é um número maior do que 9, com certeza. O orador principal da reunião pode controlar o microfone dos usuários e é possível criar salas de apoio, recriando os trabalhos em grupo na forma remota.
Na observação das interações na educação à distância, a partir de experiências minhas e de outros professores, é que a maioria dos professores utilizaram uma combinação de conteúdos e plataformas, usando em conjunto, por exemplo, Google Classroom e WhatsApp, e no meu caso, Zoom, Telegram e outros sistemas para o gerenciamento de alunos. Assim, todas essas questões dificultam o entendimento da situação que estamos vivendo, se tratando da educação à distância. E a metodologia e o planejamento que é usado nesses casos tem se desenvolvido muito. Embora não possamos falar sobre educação à distância para surdos nesse período pandêmico, podemos perceber como os sistemas estão melhorando suas tecnologias de compartilhamento de vídeos, o que pode ser útil e interessante para a educação de surdos. Os vídeos são mais facilmente administráveis. É possível organizar para que mais de um vídeo apareça na tela. É possível fazer a criação de grupos dentro dos sistemas específicos da educação à distância. E é mais fácil customizar o conteúdo, especificamente o conteúdo para alunos surdos. O mesmo acontece em alguns navegadores, como está sendo mostrado aqui na tela através de um print que pesquisei e fiz hoje, onde podemos ver um resumo do conteúdo do vídeo em uma linha do tempo. Com relação à navegação dos vídeos, isso é muito interessante para contextos de línguas de sinais, pois podemos ver e navegar o vídeo em seu todo, para encontrar em quais partes há o conteúdo de interesse. A partir de 6 de setembro, alunos e professores começaram a voltar gradualmente para a escola. Ao mesmo tempo, a disseminação do vírus parece ter tido um novo aumento. Entretanto, o número de ocupações de pacientes em tratamento intensivo foi contido e não seguiu proporcionalmente o número de pessoas que testaram positivo para o vírus, o que deu espaço para que professores e alunos ocupassem os espaços escolares, visto que as escolas não precisarão estar mais em lockdown. Espera-se que aprendamos com essas experiências de uso massivo de recursos remotos e também pela necessidade de adaptação para as especificidades de alunos com deficiência. Provavelmente, teremos um desenvolvimento das habilidades tecnológicas de professores, que anteriormente nunca haviam pensado em aprofundar seus conhecimentos em educação à distância e ou em compartilhamento de vídeos. Então, finalizando, apresento esse pensamento positivo. Apesar de ter sido extremamente difícil e cansativo, no momento que precisávamos focar em aprender como usar as funcionalidades da educação à distância e sistemas remotos de reuniões e aulas virtuais para o ensino, provavelmente agora temos mais habilidades e competências na interação remota, o que nos fará melhores em nosso trabalho e em nossa vida pessoal. Então, novamente, muito obrigada pela atenção, por estarem aqui no dia de hoje. Caso queiram mais informações, aqui tem alguns links. Muito obrigada e até mais!